A conquista do Flamengo e a iminência na Copa Libertadores de 2025 faz o Internacional ligar o alerta no estádio Beira-Rio, principalmente a partir da fala do presidente da CBF de que o Campeonato Brasileiro vai começar muito mais cedo do que na atual temporada. O Internacional refaz sua logística e principalmente o seu planejamento para a temporada seguinte e ainda organiza suas finanças, prevendo no mínimo mais uma venda a partir de uma movimentação financeira junto aos conselheiros do Internacional. O Inter está na Copa Libertadores. Resta saber se na vaga direta ou então na pré-Libertadores. A gente vai falar sobre isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo no estádio Beira-Rio e também no CT do Parque Gigante. Hoje ainda folga, né? O Internacional que venceu o Fluminense na última sexta-feira, emendou daí 14 jogos de invencibilidade, 10 vitórias, 4 empates. O técnico Roger Machado já na história do Inter, né, na era dos pontos corridos. E agora, claro, a gente vai buscar a confirmação dentro do Campeonato Brasileiro para estar na Copa Libertadores, fase de grupos. Está tudo muito encaminhando para o lado bom do Internacional, né? Para ser bom para o Internacional. Então tu faz o seguinte, a gente já vai falar sobre isso. Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal, ó, e ativa a notificação deixando aquele like bacana que ajuda pra caramba o meu trabalho. E não te esquece que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e ela te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Beleza? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pensar uma coisa, tá? O Inter vai estar na Libertadores, o Inter já está na Libertadores. O card da Conmebol tá prontinho para ser enviado nas redes sociais, dando boas-vindas, né, ao Internacional na principal competição da América. Basicamente, contra o Vasco, pode confirmar isto. E aí a gente vai entender pelo seguinte, ó, botar a tabela aqui. O Flamengo venceu a Copa do Brasil, ou seja, neste momento, a gente é o quarto colocado, estamos na vaga direta. Não influencia em nada a questão do Flamengo. Mas como o Flamengo venceu a Copa do Brasil e tem um jogo a menos agora na quarta-feira contra o Atlético, pode voltar ao G4. E como o Flamengo tem a vaga da Copa do Brasil, desce uma, o Inter quinto, ainda está na fase de grupos da competição. Sem contar que tem Botafogo, que pode ganhar a Libertadores, e aí seria então mais uma vaga, ou seja, não teria só o G7, né? Teria um G8 e ainda poderia ter um G9, dependendo ainda do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer a Copa Sul-Americana, o Cruzeiro hoje é o 7º colocado com 47 pontos. Cara, não tem como a gente não estar na Libertadores, principalmente porque ali, ó, se a gente pegar o Bahia, são 46 pontos, tá? São 13 de diferença, ainda tendo 15 a disputar. O Internacional teria que perder todos os jogos, basicamente, e o Bahia vencer todos. É quase a mesma coisa que o Inter com o Botafogo, para buscar uma possibilidade de título. Ou seja, nós estamos na Libertadores e aí, aqui que entra o mote do vídeo, tá? Porque o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele deixou muito claro que os estaduais vão começar mais cedo, na primeira semana de janeiro. E aí o Brasileirão vai de março até perto do Natal, é 29 de março até 21 de dezembro. E aí, dá uma olhada no que o Edinaldo Rodrigues falou numa entrevista coletiva agora nesse final de semana. Fazer um calendário avançado, um calendário que possa, ainda não é o ideal, mas já é um passo muito grande que foi dado. Isso ouvindo todas as federações, ouvindo os clubes, e é uma competição que deve começar ali no 29 e 30 de março e até dia 21 de dezembro, isso com um tempo mais curto dos estaduais mesmo. Não seria um risco para a pré-temporada dos times, principalmente para os atletas? Isso aí não se faz omelete sem não quebrar os ovos. Cada um tem que dar a sua parte, entendeu? Quando reclama do calendário e diretoria de competições encontra uma fórmula que é importante,
Aí agora é cada um, entendeu? E não vai prejudicar a férias nem pré-temporada de ninguém. Apenas as férias devem ser divididas em 2 tempos e que é por lei permitida. Bom, por que ele vai parar? O brasileiro vai parar no meio do ano por conta do Super Mundial de Clubes entre 15 de junho e 13 de julho. E vai parar não porque o Inter porque o futebol brasileiro quer ver não, mas porque tem muitos clubes do futebol brasileiro no Super Mundial, tá? E aí, então, o Inter vai ter metade das férias agora ao final do Campeonato Brasileiro, metade das férias no meio do ano que vem. Por isso que foi perguntado ali se os atletas não poderiam, por exemplo, pegar e entrar na justiça e tal. O que acontece? O Inter ele programava uma pré-temporada um pouco mais extensa para os seus titulares ou para o grupo principal. E isso não vai ser possível, porque acaba o Campeonato Brasileiro no dia 8, tu pega mais ou menos uns 15 dias então de férias, dá 23, daí tem o Natal e o Ano Novo, os feriados, a parada dos dois feriados, ou seja, o Inter vai voltar basicamente no dia 3 ali de janeiro. Se começar no dia 10 já, o Campeonato Brasileiro vai ser o Campeonato Gaúcho vai ser uma semana só de pré-temporada. Isso não vai acontecer. O Inter não vai jogar com seus titulares, com seus profissionais. Provavelmente vai com sub-20 nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. E aí na sexta, o Inter entraria então com o time quente. E aí, tentando fazer do limão a limonada, o Roger aproveitaria para olhar jogadores da base, olhar os jovens que podem vir a ser aproveitados na temporada e aí o Internacional rodar o seu elenco também. Vai ser complicado? Vai. Principalmente porque o Campeonato Gaúcho dá este ano uma possibilidade de algo histórico para o rival, que é o octacampeonato. Então, o Inter sabe que não pode, e não adianta tu dizer assim, ó, mas eu abro mão do Octa pela Libertadores. Primeiro porque tu não sabe, não tem como saber, não tem como ser mãe de Ná, né, de que se a gente abrir mão do Campeonato Gaúcho, a gente vai ganhar a Libertadores, ou um brasileiro, ou Copa do Brasil, enfim. Segundo, que o próprio Inter dentro do clube fala que não pode deixar isso acontecer. Mas ao mesmo tempo fala que não pode fazer com que o Campeonato Gaúcho, caso aconteça um revés, seja definitivo para pautar a temporada. Cara, vai ser bem complicadinho esse início de ano. E nós, torcedores, e até mesmo a crítica, e aqui eu faço até o meia-culpa, em termos de jornalismo, né? Temos de saber avaliar o ponto de quebra, né? Ou a coerência da análise. Vai ser bem complicado no ano que vem. Principalmente o seguinte, porque teve um movimento financeiro que o Inter fez agora, nas últimas semanas. O Inter, pelo que me contaram, isso aqui é exclusividade, tá? Isso aqui ninguém tem. Eu conversei com umas pessoas dentro do Beira-Rio e eles me passaram o seguinte. O Inter fez um pedido de a direção do Inter fez um pedido de suplementação orçamentária agora para 2024. E nessa suplementação orçamentária, o Inter terá de vender no mínimo mas eu projeto 2 jogadores. E eu vou explicar por quê. O Inter, neste momento, financeiramente, tem um déficit de 148 milhões de reais. 148 milhões de reais nos primeiros 9 meses do ano. Tá? Tu vai me dizer, mas teve a enchente. Perfeito, teve a enchente. Se tu pegar e dar uma olhada, no site, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o comparativo, tá? No ano passado também teve déficit nesse período, tá? Só que foi muito menor, na casa dos 60, 70 milhões. O Inter acaba depois com um superávit muito por conta dos valores da Liga Forte União, tá? O que o Inter quer? O Inter tinha orçado 135 milhões de reais em vendas. E o Inter bateu esse orçamento. O Inter ainda não confirma os números reais, mas o Inter diz que com a saída... E eu digo o Inter diz porque o presidente Alessandro Barcelos deixou muito claro para os repórteres no dia 20 de setembro, num encontro no CT Parque Gigante, com toda a imprensa e todo o conselho de gestão. A venda do Igor Gomes fez o Inter atingir os 135 milhões, tá? Aí eles ganharam algo na casa dos 25 milhões de reais, tá? Ainda tinha
ainda tinha mais ou menos 46 milhões do Maurício, uma saída do Bustos, algo também na casa dos 20, 25 milhões, e aí os coisas pequenininho, né? Tipo o Pedro Henrique, o Robert Renan, mecanismo de solidariedade do Léo Ortiz, do Bragantino para o Flamengo, mais o Charles, do Midland para o Corinthians. O Inter ainda observa, né, o alemão, que tem 20% ainda de uma venda futura, e o Johnny, que também tem uma venda futura de 20%. Só que acontece que a suplementação do Inter prevê 200 milhões em vendas. Então, se tu pegar que o Inter tem, vamos supor, 140 milhões, tu teria que vender 60 milhões. 60 milhões seria o Vitão, nos 10 de euros, basicamente, que tu teve já de proposta para a Espanha, o Real Betis, agora no meio do ano. Se não bater os 10 de euros, tu vai ter que achar uma forma, né, de vender 2 jogadores e bater 30-30, por exemplo. Então, daqui a pouco sejam jogadores menores, jogadores de menor expressão. Cara, então assim, ó, é difícil a gente não ver 2 vendas. E isso aqui é muito claro a partir do orçamento. Se o Inter pediu para botar mais orçamento de vendas de atletas, é porque ele vai vender. E aí, nessa questão toda, nessa questão envolvendo vendas e outras rubricas, que eu posso esmiuçar para vocês em outro conteúdo se vocês quiserem, tá? O Inter acredita que termina o ano com um negativo de 44 milhões. Lembrando, né, velho? Ainda tem dinheiro dos patrocinadores, dinheiro do Campeonato Brasileiro, que dependendo da classificação, o Inter... Falei sobre isso ontem, inclusive, né? O Inter está ali podendo ganhar entre 40 e 45 milhões. Então, essas previsões todas, elas vão ser importantes agora para o final do ano do Internacional. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai falando, não te esquece que, ó, sempre tem muito para falar do nosso Inter por aqui. Detalhe, eu vou tentar esmiuçar um pouco mais a suplementação e quem sabe até eu consigo alguma coisa do orçamento de 2025. Beleza? Então te inscreve no canal que a gente está sempre junto nessa, aprendendo, conhecendo um pouco mais do nosso Inter. Valeu? O que tu acha dessas movimentações todas? O que tu acha do Campeonato Gaúcho começar mais cedo? Enfim, tem muita coisa para a gente tratar também, ó, nos comentários aqui do conteúdo. Valeu? Forte abraço. Tchau.